Pessoas livres, boa tarde. Volto aqui hoje a Fahrenheit 451. Nossa última leitura efetiva do livro, nós assistimos uma passagem em que o Montag nos revela o que sua mulher e suas amigas assistiam em casa, né? Assistiam cenas terríveis de pessoas que eram decepadas, eram mortas, né? E que haviam palhaços rindo, outras pessoas também. Era uma cena de horror, né? Na tela da sua televisão. E eu disse a vocês, né, que aquela cena de horror é a cena que nós mais vemos protagonizar as nossas TVs, né? Os lugares que nós usamos como entretenimento nas nossas casas, né? Seja nos filmes, seja nos programas televisivos, seja nos Big Brothers da vida, né? Os reality shows, né? Em que as pessoas estão ali para viver o grotesco, digamos assim. E mais, né, as cenas de violência cotidiana de cada episódio da vida. E essas cenas, esses modos de existir, essas criações do mundo televisivo, né, elas, como nós vamos ver nesse trecho aqui do Fahrenheit 451, elas é que protagonizam, que mobilizam, que constroem os diálogos entre as pessoas, né? Grupos e grupos de pessoas ligam-se entre si para viver esses debates, né? Os debates do que ocorre nas televisões, né? Seja no jogo de futebol, seja na novela, seja num reality show, numa série, num programa qualquer, num jornal, né? Então, quer dizer, o que a arte do cinema, a arte da televisão, a arte das criações filmadas constroem, né, é aquilo que mobiliza, que viabiliza, que constrói, que tece, que existe na discussão cotidiana das pessoas, né? É por isso que, por exemplo, nessa ferramenta que eu uso aqui para ler os nossos livros, o YouTube, os vídeos melhores, os vídeos mais assistidos, os youtubers mais badalados ou mais, que tem um número de inscritos cada vez maiores, são os que conseguem dinamizar, né, as suas falas, os seus contextos, os seus conteúdos, como é dito, de um modo semelhante ao televisivo, semelhante ao cinematográfico, né? Porque as pessoas foram educadas para viver as telas da maneira mais dinâmica possível. Esse diálogo sobre a construção do mundo, sobre os problemas do mundo, sobre o gerenciar de um modo igualitário a vida das pessoas, para que a vida tenha um sentido mais profundo, ou mais alimentar, ou mais educativo, ou mais literário, ou mais introspectivo, não é o que move a nossa vida, né? A nossa vida é movida por essas coisas soltas que dizem respeito ao que eu chamei de grotesco, né? A violência, a desumanidade, o estupro,
os tiros, as cenas que provocam risadas, né? As piadas sem propósito, né? Então é assim que a vida é organizada, né? É assim que a vida corre entre as pessoas. E é essa vida que nesse trecho aqui que nós estamos no do Fahrenheit 451, que o Montag mostra para Mildred, a sua esposa, e as suas amigas, que é a vida delas, né? Elas não conseguem falar mais do que aquilo que acontece nas telas, né? E aí nesse momento chega um momento em que o Montag desliga a televisão e joga a questão de que onde está a sua família, onde está o seu marido. E aí uma delas fala da guerra, mas que a guerra vai ser rápida e que eles vão voltar, né, em 48 horas, e se eles não voltarem, elas se casam novamente, e isso já está acordado entre eles, né, que se acontecer alguma coisa no trabalho que leve-os à morte, elas resolvem se casando novamente. Então, quer dizer, a vida, o que é que ele quer dizer nesse trecho? A vida delas mesmas não importa, né? Importa a vida televisiva. A vida dela enquanto ela, mulher, homem, etc., não importa. Aconteça o que acontecer, a gente segue. É o que acontece no mundo hoje, né? Aconteça o que acontecer com os milhares de seres humanos espalhados pelo mundo, a gente toca a vida, né? A gente segue a vida. Então, se a gente hoje tem milhares e milhares de pessoas perdendo emprego, a gente tem milhares e milhares de pessoas sem mais ocupações, a gente vê cotidianamente os empregos serem desbaratados, serem destruídos, né? Exemplos não faltam, né? As lojas de varejo, os bancos, as escolas, as universidades, os vigilantes, uma infinidade, né, de profissões desaparecendo, uma infinidade de ocupações, mesmo as mais rudimentares, por exemplo, as do campo, né? Milhares e milhares de pessoas deixaram o campo, vieram para essas zonas urbanas, porque as zonas rurais foram dominadas pelas máquinas, pela tecnologia. Então não se precisa mais de ninguém, nem para plantar, nem para irrigar, nem para colher, mais para nada. E nós estamos vendo tudo isso acontecer, né? Por exemplo, que eu estou falando da empregabilidade das pessoas, e pouco importa, né? Nem mesmo a nossa importa, né? Quando a gente vai ver que a nossa profissão já não tem mais nenhum efeito, já é tarde demais. A gente também achou que foi correto o que aconteceu. Haja que, vamos ver aqui a nossa profissão enquanto professor, por exemplo, nós vimos que ela desapareceu, né? Vem desaparecendo, né? Nós temos arremedos de professores em sala de aula, pessoas que só conseguem dar aula se tiverem um data show com um PowerPoint feito no programinha lá da Microsoft, e aí elas vão elencando pontos que aparecem, repetem aqueles pontos, as pessoas fotografam as imagens da aula, e é isso hoje a sala de aula, né? Que tristeza, né? Ninguém quer mais ser professor, né? Os professores viraram uma reprodução daquilo que existe no mundo da internet. Bom, eu passaria aqui horas falando, por exemplo, da questão de ser professor. E é isso, né? É o que está acontecendo aqui no livro, né? As mulheres lá, amigas da mulher do Montag, estão debatendo sobre a vida, agora que a televisão desligou,
mas elas não têm o que dizer, né? Porque a vida delas não importa. E aí eu estou fazendo essa relação, né? A nossa vida enquanto ser humano não importa, né? Não importa que os empregos estão se destruindo, se acabando, né? Importa que a gente tenha tecnologia para levar a nossa vida, né? Que vida, né? Que vida é essa que nós vamos levar? Então essa é a seara aqui desse capítulo, né? Uma das searas dessas 2 páginas de agora. E há um certo momento aqui, esse momento aqui é o momento em que o Montag está completamente em silêncio, né? Vendo o que acontece. E esse silêncio parece muito com o nosso, né? Com o nosso enquanto leitor. Esse silêncio de observar esse mundo de exclusão, de massacramento. O que é que vão fazer com as pessoas? Vão mandar matar as pessoas? Ontem eu assistindo televisão vi 16 mil atletas robôs. Um deles superou o Bolt nos 100 metros rasos de corrida. E aí, a gente ainda vai precisar de atletas ou os nossos atletas serão robôs? E as pessoas que existem, elas vão continuar vivendo como? Se elas não precisarem mais fazer nada. Vai se organizar um plano e vamos diminuir mais ainda a população no mundo? Ou essas pessoas vão virar seres abandonados em situação de rua, vagando pelas ruas? Mas isso não vai poder acontecer, né? Porque o mundo precisa continuar existindo para aqueles que querem que ele exista. Não nós, né? Nós pobres, nós desempregados, nós professores, nós comerciantes, ambulantes, empreendedores. Né? Nós vamos ter que amargar a ausência de tudo. E aí, quando finda esse silêncio do Montag, quando finda o silêncio nosso, no livro começa-se uma nova conversa. E é essa nova conversa que eu vou fazer na próxima leitura de Fahrenheit 451. Forte abraço, pessoas livros. Foi 2 páginas importantes do livro, em que eu não queria lê-lo, mas queria chamar a atenção para essas coisas que são grandiosas, que nós levaríamos talvez um dia inteiro, dias inteiros, né, conversando sobre cada uma delas, e nesse pequeno momento aqui, eu simplesmente pontuei pequenos aspectos do que está acontecendo para vocês, para pensar essas 2 páginas aqui do Fahrenheit 451. Forte abraço. A chuva, o frio, mas tudo condensado aqui nessas pequenas palavras que a gente teve agora. Escrevam aí, comentem. O que vocês pensam disso? É um devaneio meu? É uma loucura? Ou será que essas questões são importantes a serem debatidas? Volto depois, volto em breve. Forte abraço, mais uma vez.